Felizmente, Adriano, depois eu tenho essa aula ao vivo, viu? Vai lá. Pois é. Vou dar atenção aqui para o meu cliente aqui. Um abraço, meu irmão. Falou. Esse Bom Guto dia a fera todos, demais. gente. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu colocar para Bom dia gravar a aqui. todos aí. Deixa eu Tá apagar. gravando. E aí? Vamos lá, gente. A gente vai ser aqui rápido, sucinto. A reunião hoje a gente não pode tomar muito, ainda tem charts hoje, que é bacana demais. Agradecer a presença de quem está aqui, né? E dizer que isso aqui é só rotina nossa mesmo, pessoal. A gente está aqui para facilitar o processo para quem está chegando, endossar mais uma vez aquilo que a gente já sabe e rever, né? Esses conceitos não caem em desuso. E é para isso que a gente está repetindo esses treinamentos frequentemente, para a gente não perder o time de como é que a gente faz as coisas, certo? Vou compartilhar minha tela. Compartilha todas, Daniel, ou só uma só? Do lado esquerdo, lá tem a janela. Você seleciona a janela. Na hora que você clica em compartilhar a tela, ó, você clicou em compartilhar a tela. A primeira do Clique em lado esquerdo ali compartilhar. é o screen. Screen. Isso. Clica nela e manda bala. Ah, beleza. Fechou. Então vamos, senhoras e senhores. Já estão vendo minha tela. Sim, senhor. Deixa eu colocar aqui um pouquinho aqui nesse cantinho, para não atrapalhar ninguém. Primeiramente, obrigado novamente, né, a todos por esse tempo de vocês. A gente vai passar o treinamento aqui sobre investimentos e seguro. Vamos lá, gente. Deixa eu passar isso aqui mais uma vez. Vamos lá, primeira parte, investimento. E todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, né? As modalidades que a gente pode fazer com consórcio. E aí a gente vai começar aqui falando sobre consórcio de veículos, né? Aquisição, né, para aluguéis de carros, motos, jet skis, lanchas e outros equipamentos, né? Renovação de frota. A parte de imóveis aqui, eu vou até me alongar um pouco mais aqui em veículos. Em veículos, pessoal, a gente também pode fazer muito, fazer com que o cara aumente estoque, aumente capital de giro, faça uma parte também de fomento do mercado dele, ao invés de um banco ganhar o ágio, ele ganhar o ágio em cima dessa venda, dessa revenda. Então, a carta de crédito para veículos ela é multidisciplinar mesmo, entendeu? Assim, a gente consegue, trabalhando junto com aquele lojista, se for o caso de um lojista, transformar ele no agente financeiro para o cliente dele. Então não é só para essa parte primária, né, que a gente vê, mas sim para ele autoalavancar sozinho. E é isso que a gente faz diferente dos nossos concorrentes, né? Eu vou pedir para quem quiser fazer uma pergunta, segurar um pouquinho, no final você vai anotando e faz, mas se também quiser interromper e for urgente, não tem problema, aqui eu vou fazer diferente um pouquinho do que os outros fazem, né? Pode parar, me chama aí, que todo mundo, eu deixo vocês fazerem a pergunta no meio aqui da apresentação, tá? E a parte de imóveis, né? Então, a parte de imóveis, aumento patrimonial, né? A remota de imóveis em leilões judiciais e extrajudiciais, aposentadoria imobiliária, renda com aluguel. Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui, senão eu vou complementar aqui. Depois eu vou para ali para a parte do investimento. Vamos lá. A gente pode transformar uma dívida de curto prazo numa dívida de longo prazo. A gente pode desmobilizar um capital, né, que não está aqui. Então, para cada viés, eu costumo sempre falar isso com a pessoa, né? Eu estava ontem numa reunião, só para frisar alguma coisa mais palpável, e a pessoa era para uma parceria. E ela perguntou para mim, mas o que é que eu digo? Eu não digo por sócio, eu digo que termo. Aí eu falei para ele brincando assim, em que reunião eu estarei? Cada reunião eu vou ter um termo diferente. Então, não é sobre exatamente a gente decorar sobre isso aqui. É a gente identificar qual necessidade o cliente tem e a gente transitar nesse termo que é mais adequado. Por exemplo, eu estava falando para ele lá, se você tem algum dos seus clientes que é advogado e ele trabalha com holding, a gente pode falar sobre desmobilização de capital. E é o mesmo produto, gente, é consórcio, mas o termo é mais palpável para aquela pessoa e vai fazer
sentido para ela trabalhar a desmobilização de capital, porque é um dos gargalos, né? Por exemplo, com um advogado que está trabalhando isso, uma holding familiar que tem muito patrimônio e às vezes a família não tem liquidez desse dinheiro, está todo imobilizado. Então, não se prende exatamente ao produto em si, que é o mesmo, mas em que situação desse produto eu posso utilizar ele de forma diferenciada, né? E a parte aqui de investimentos, né? Também com venda de carta contemplada, com lucro, né? Com esse ágio que a gente pode ter lucro. E aqui está frisando aqui como é que seria uma carta de 200 mil, de 20% a 30%, no valor de crédito de 200 mil, entre 40 a 60 mil de lucro, né? Como uma poupança programada, sacar o recurso no final do grupo. Aqui também tem dizendo aqui, ó, antes de contemplar o crédito atualizado de acordo com o INCC anualmente. Então, aqui está uma média de INCC, né, desses últimos tempos, 3,30 e janeiro 0,27, 2024. Aqui é a média dos últimos 12 meses. Após contemplação, enquanto não utilizado, o crédito é corrigido 97% do CDI. Isso aqui é uma informação super importante, gente. Vocês não sabem quanto isso aí ajuda a pessoa a tomar uma decisão. Porque imagina, a gente estava até falando aqui internamente, no último treinamento que a gente teve aqui em João Pessoa, que é assim, às vezes, para o cliente, aquele cliente que é investidor mesmo, ele tem um dinheiro lá que é só para rentabilidade, certo? E, em alguns casos, eu vou até trocar de tela aqui para vocês verem, para a gente rabiscar aqui, é interessante, mesmo ele sendo um investidor, dar um lance limitado, por exemplo. Imagina a situação que é a seguinte, o cara tem lá, na conta dele, de investimento, 100 mil reais, certo? Ele tem 100 mil reais e essa conta não é para ele fazer aquisição, essa conta é a poupança dele do futuro. É realmente só investimento. E ele tem uma conta conosco, por exemplo, de 500 mil. Tá? Tem uma cota de 500 mil e ele tem uma oportunidade. Opa, também vem aqui que estou escrevendo no mouse, gente. Vou dar um descontozinho aqui que eu escrevo um pouquinho melhor. E aí a gente teve uma oportunidade dele contemplar por um lance limitado. Tá? E aí vale a pena ele trocar essa rentabilidade que ele tem de 100 mil para dar um lance limitado? Se a gente tomar como base um lance que é 20% de recurso próprio mais 20% da carta, vamos supor que esses 20% seja exatamente esses 100 mil. Tá? E ele vai ofertar 100 mil mais 100 mil de embutido, né? E assim que é um lance limitado. Agora, vamos lá comigo. Ele está tirando uma rentabilidade para ele que hoje custa R$ 1.000 a 1%. Para trocar essa rentabilidade, vamos fazer essa conta aqui. Tirando o que ele descontou da carta, mas o que já era dele. Voltou para ele 300 mil reais. Opa, agora eu troquei uma rentabilidade que eu tinha lá na minha conta de R$ 1.000 com uma rentabilidade, vou dar uma olhada aqui, de R$ 3.000, gente, dos 300 mil. Ou seja, para ele que está só fazendo o jogo da rentabilidade, é vantajoso demais ele dar um lance limitado, mesmo sendo um investidor. Porque o intuito dele aqui seria guardar esse dinheiro para o futuro, certo? Então, não necessariamente, quando a gente está falando, né, de investidor, ele só pode usar o lance fixo. Em alguns casos, se estiver tratando sobre rentabilidade, ainda assim é vantajoso, tá? Só um parêntese aqui do nosso treinamento. Então, tem gente que joga esse jogo, que quer fazer, de fato, uma rentabilidade no futuro. Deixa eu só ver aqui, para rabiscar. Essa rentabilidade de 97% do CDI. Então, pensem sempre em... Quer alguém perguntar alguma coisa? Alguém abriu? Pode falar, Tassilo. Tá, assim, só uma perguntinha rápida. Essa 97% do CDI é mensal, né? Isso é ao mês. Depois a carta de crédito é contemplada, ela obrigatoriamente ela sai do fundo comum do grupo. Então, não pode ficar mais lá. E ela vai ficar nesse fundo de investimento da Demicon provisório até o cliente decidir o uso e a finalidade desse crédito. Então, até então, ele vai ganhar essa correção. E se a gente tomar como base as aplicações que temos hoje, essa aplicação está dentro dos parâmetros de qualquer banco, né, que você estaria aplicado esse dinheiro, certo? Como investir em consórcio de imóveis, mais uma vez, né?
captação de recursos, todo mundo já sabe aqui, mas não, a gente está aqui para reforçar esse gargalo aqui. O que é que a gente precisa, né? Uma casa para deixar em garantia, ou uma casa, um bem, algumas casas, enquanto você seja só. Alguém aí, Adriel? Quer falar, Adriel? Não, tá ok. Colocar uma casa em garantia, ela tem que estar quitada, ela tem que estar desembaraçada, e a gente precisa de um valor de crédito, né? Quando a gente está fazendo em termos de escalonamento, né? Que aí a gente pode falar um pouco mais detalhado em outra reunião, para esse valor ser o valor que a gente tem assertividade de dar um lance livre, né? Que o projeto todo é lastreado na maior assertividade, que é o lance livre. Então, tendo esses dois requisitos, a gente vai conseguir, né, fazer com que a gente traga, né, recursos e saque recursos, né, dentro daquele nosso imóvel. O imóvel quitado é colocado em garantia, o que saca o recurso do crédito, porque a gente usa, né, todo mundo já sabe, de qual a gente usa a reforma como o gatilho, né, de saque desse recurso. E aqui tem uma coisa muito importante, né, gente? Assim, a gente tem que ter uma rotina de olhar nossas políticas de crédito. Até porque a Demicon é muito dinâmica, né? A gente sabe que até o ano passado a gente podia fazer consórcio de veículo, por exemplo, para qualquer moto, né? E hoje já mudou e a gente tem que estar sempre ligado que ela é muito dinâmica. Hoje a gente sabe que é só até 300 cilindradas, acima de 300, melhor dizendo, e esse veículo só pode ter até 3 anos de uso, né? Então, é importante ficar ligado nesses detalhes para a gente não perder oportunidades que aparecem na nossa frente. E o seguro prestamista, né? Vamos lá para a definição do seguro. Essa modalidade tem como objetivo principal quitar uma dívida do segurado, sempre vinculada ao contrato do consórcio, a Demicon. Em eventual sinistro causado por o seguro prestamista, paga o saldo devedor existente da data do evento da cobertura do sinistro, né? A nossa seguradora é a Previsul, e aí, assim, é muito importante também, de novo, a gente aqui em João Pessoa, depois que o Daniel assumiu a loja aqui, de janeiro para cá, a gente tomou, de fato, como padrão, todas as propostas aí com seguro, independente se o cliente conversou ou não conversou sobre esse tema. Por quê? É muito mais cômodo a gente mostrar para ele os benefícios depois, quando ele pergunta, do que a gente questioná-lo se ele quer colocar seguro ou não. Então, a gente, como consultor, de fato, que é o que a gente a gente tem que trazer para ele qual o benefício daquilo tá e por que eu estou colocando como consultor aquilo para ele. Então, imagina que ninguém planeja, né? Sair daqui desse plano, ninguém planeja ter um problema, um sinistro, mas imagine que se você tiver esse problema, você não vai deixar sua família desamparada, ou você não vai deixar essa dívida, né, rolar para os seus herdeiros. Então, é importante demais a gente mostrar o custo e benefício desse produto. E ele é super barato em relação à contratação em si do crédito, né? Então, a gente já está fazendo isso aqui como padrão e eu, de fato, aconselho a vocês colocarem isso como padrão mesmo. Porque quando você vai explicar para o cliente todo esse benefício, e tem nuances diferentes se você contrata no início ou quando você é contratado, né, de forma obrigatória, pós-contemplação, a gente antes, quando a gente contrata no início, a gente tem uma cobertura da categoria toda. Então, além de quitar o bem, né, depois, a gente ainda pode receber aquilo que a gente pagou de forma até a hora do sinistro. Então, o benefício é muito grande em relação ao custo que a gente vai colocar sobre esse produto. E como eu ia dizendo, tem duas vertentes, né, o plano 1 e o 2. Vamos falar do 1, né, mais detalhado aqui. Em caso de sinistro, a seguradora pagará a cobertura, né, do valor do crédito mais as taxas administrativas. Será quitado o saldo devedor e o saldo remanescente é pago ao beneficiário, é o que eu acabei de falar. Então, quando a gente contrata antes, tem todo esse benefício. Além da quitação, a gente ainda recebe, né, aquele saldo remanescente que a gente tinha pago, né? Nessa opção, o valor de renda, o valor mensal é fixo, com ajuste anual.
O herdeiro terá o imóvel quitado, o beneficiário indicado receberá os valores pagos pelo consorciado em vida. Então, tudo isso já é colocado lá na apólice desde o início, e aí aquele beneficiário recebe os valores do cliente. E aí a segunda modalidade é a cobertura do saldo devedor existente à data do sinistro, né? Que é quem contrata após a contemplação e tem o sinistro, né? Durante esse período aí que está após contemplação. Nessa opção não há saldo remanescente, o valor mensal reduz gradativamente conforme o pagamento do saldo devedor. Então, gente, mais uma vez, essa parte de seguro é da nossa consultoria, de fato, mostrar para os clientes os benefícios, né? E aqui vamos mostrar algumas coberturas que esse plano tem, né? Morte natural, né? Morte por acidental, por acidente, ou invalidez total ou permanente, né? Do associado lá. O que é que precisa? Antes da contemplação é opcional, né? Não tem obrigatoriedade. Após a contemplação é necessária a contratação do seguro prestamista de acordo com a 13ª cláusula da regulamentação do consórcio. Então, isso aqui é prescrito em lei e a gente tem que colocar de forma obrigatória, salvo, né, se a gente estiver fazendo contratação de pessoa jurídica, porque a PJ não passa por esses infortúnios, né? Então, não é uma pessoa física, então a gente está desobrigado quando é PJ. Benefício, né? Proteção do investimento, que é uma das coisas que a gente mais tem que falar também para o cliente, não só pelo sinistro em si, pelo viés da proteção desse investimento, caso ele falte. Segurança e tranquilidade para a família e para ele mesmo, né, em relação a isso. A ausência possui assistência e cortesia, então tem algumas assistências incluídas. Prêmio incorporado, não sei se você sabe, é todo mundo que contrata o seguro prestamista, ele concorre todos os meses a R$ 10.000, também é uma das coisas que a gente pode usar como gatilho também, para reforçar. Não aumento do valor mensal, né? A gente segue as correções de anuais a cada janeiro. E o prêmio não é baseado por idade do cliente, né? Então, independente de qualquer situação dessa, você vai receber exatamente aquilo que você contratou de acordo com a fase em que você vai exercer esse seguro, né? Benefícios. Outros benefícios em vida, né? A gente não está falando só de benefícios em morte, né? Assistência residencial simplificada, que é chaveiro, hidráulica, elétrica, né? Isso ninguém está alheio a isso, né? Invariavelmente a gente precisa de alguma correção elétrica, alguma correção hidráulica. Então, se a gente tomar como base esse uso também é bastante interessante, né? Assistência funeral para o titular da cota, no valor de R$ 3.000. E só quem sabe o que isso é bacana é quem, de fato, passa por um problema desse, né? De enterrar um parente, né? E, às vezes, assim, isso ajuda muito. Pode parecer pouco para alguns, pode parecer que não vale a pena, mas na hora da urgência, né? Porque toda passagem, normalmente, é no momento que você não espera, é uma coisa involuntária, então tem esse auxílio aqui que também ajuda bastante, né? E, como eu falei para vocês, tem esse título de capitalização de R$ 10.000, que todos os meses a gente concorre também. Detalhes importantes. 60 dias para Covid e 24 meses para suicídio. Então, tem algumas cláusulas, né, de restrições, né, em relação à utilização desse seguro. O consorciado deve encontrar-se em plena atividade de trabalho, então vai ter um questionário que vai ser enviado para ele responder, né, para ativar, de fato, esse seguro, pois a gente indica lá na aquisição. Isso para testar se está em perfeitas condições de saúde. Entrada de 65 anos ou menor, não pode receber essa data. Idade de encerramento do grupo, até 75 anos, para o consorciado, não pode receber 75 anos. Limite máximo de capital do segurado é R$ 2.231.051,34. É necessário assinar o aditivo do contrato após a opção da escolha, né? E é isso que acontece. Todas as vezes que a gente faz, né, inclui isso na nossa
para o nosso consorciado lá, para o cliente, vai entrar em contato com alguém de seguro, vai se mandar um link para ele, em alguns casos, né? As assistentes lá da matriz entram em contato, já entraram em contato comigo algumas vezes para pedir auxílio até para fazer essas assinaturas, mas é muito tranquilo e normalmente passa tudo ok. Até a questão também desse formulário não é nada muito burocrático nesse sentido, é muito simplificado e rapidamente é ativado esse seguro. Sinistro. Na hipótese de sinistro, a seguradora quita o saldo devedor para a Demicon e o saldo remanescente é devolvido ao beneficiário indicado ou herdeiro legal do consociado, né? A seguradora paga direto, né, gente? Então, assim, paga a administradora e o saldo paga direto para o consociado, né? O familiar indicado lá, né? Valor de crédito, aqui é um exemplo. Valor de crédito 100 mil, né? A taxa é 24, saldo devedor 124, né? Pagos em vida, o saldo de 50 mil reais vai acontecer ainda assim, de 74 mil, né? A devolver, né? Ao cliente na época lá do sinistro. Total ser indenizado pela seguradora, 124 mil. Você contratou desde o início, você contratou a categoria, né? O valor pago da Demicon, 74, e o valor pago remanescente devolvido ao beneficiário, 50 mil. Ou seja, vamos lá, vamos inverter aqui a ordem. O cara pagou em vida 50 mil para quitar, para ir pagando as parcelas dele lá, e ainda tem o saldo de 74. O que é que acontece? O saldo é pago para a Demicon, e o que ele tinha pago a Demicon devolve para ele, certo? E aí agora eu paro para perguntar a vocês se tem alguma dúvida, se alguma coisa que a gente falou aqui, alguém quer reforçar, aos estudos que estão aqui, se quiserem participar e acrescentar alguma informação, fiquem à vontade, estou aqui para escutar vocês e a gente tirar algumas dúvidas que ainda restam. Todos calados? Boa, boa, Não seu temos Adri. dúvidas? É muito massa. Eu acho que o que é mais. Deixa eu só dizer um termo aqui, Dan. Assim, Ah, lá no Exército, que eu fui militar, fui segundo tenente da reserva, a gente dizia assim, ó, se não temos dúvidas, temos dívidas. Se ninguém é, tem dúvida, agora virou dívida para todo mundo. exatamente. Ou então ficava aquele silêncio, aquele bando de soldado moita que não falava nada, né? Uma coisa que é bacana a gente lembrar é o seguinte: é muito, muito massa a gente ver essa questão do seguro. A gente esquece muito a importância do seguro para a família do segurado, né? Então, assim, para todo mundo que é consultor, a gente que está na rua o tempo todo correndo, visitando os outros, a gente tem que ter um seguro de vida para a gente, seja qual for, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E assim, eu sou segurador, então eu já fiz alguns processos de sinistro e eu já vi os dois lados. Quando chega a família que aconteceu alguma coisa com o segurado e o cara tinha o seguro, então eu já vi o impacto que isso acontece na vida dessa pessoa. E eu já vi o caso dos clientes que chegam procurando falar, olha, aconteceu um sinistro com meu pai faleceu, meu irmão faleceu, aconteceu um acidente, e ele tinha conta aqui, agora a gente está vendo se ele tinha algum seguro, e aí você tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha, você desculpa, mas ele optou por não pagar o seguro, né? E aí a pessoa fica sem ter aquele suporte, sem ter aquele recurso. Então, assim, para o cliente é muito importante. E às vezes a gente coloca no nosso dia a dia como um problema você colocar, poxa, mas eu vou colocar o custo do seguro para ele pagar na parcela, né? E a gente viu aqui em João Pessoa o quanto que isso é um pensamento bobo, porque está na nossa cabeça. Quando a gente virou a chave, praticamente todos os nossos contratos aqui saem com o seguro, sem problema. E eu vou falar ainda mais. Das cotas do ano passado, que eu particularmente vendi e que eu fui atrás para conversar com os clientes, eles compraram o seguro quando a matriz ligava para conversar. Porque quando a gente não oferece o seguro, a matriz oferece no pós-venda. E a matriz vende por lá. Só que quando a matriz vende por lá, a gente não ganha comissão. Então, por que já não passar todo o valor para o cliente? Passa para o cliente.
Fala, quando vai a proposta, vai lá, valor da parcela com seguro. E comenta, olha, esse seguro aqui é o seguro prestamista, você vai estar protegido, vai concorrer nisso, 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 e ótimo, mete pau. Se ele questionar alguma coisa, você detalha um pouco mais. Mas é importante você jogar isso para o cliente e não ficar com medo por conta de 20, 30, 50 reais a mais por parcela que vai colocar ali. Porque quem vai pagar isso é o cara. Depois de contemplado, ele vai ser obrigado a pagar de qualquer jeito. Então, se ele não tem dinheiro para pagar a parcela com seguro antes, então a gente está vendendo errado, porque vai chegar uma hora que vai aumentar o valor da parcela e ele não vai ter dinheiro para pagar. Nós estamos fazendo nosso papel errado. Então, bora boletar com seguro e lá na 15ª parcela a gente ganha 0,5% a mais, na 13ª, quarta parcela. A gente ganha uma parcela dobrada na 13ª. É mais dinheiro no nosso bolso, ao invés de deixar mais dinheiro na mesa para a matriz, porque a matriz vai vender para esse cliente na hora que ele for boletar lá. Diga lá, Tarcísio, você ia Ainda, pode falar. o cliente que a gente já fez, né, que ele já fechou, a gente pode revender o seguro para ele, fazer depois? Não. Cliente que você já vendeu e não vendeu o seguro, eu faço mais ou menos assim, ó. Tem um quartinho lá em casa. E toda vez que eu faço um negócio desse que eu vendi sem seguro, que eu lembro que eu podia ter vendido com seguro, eu chego lá e dou 2 testadas na parede, assim, ó. Aprende, bora vender com seguro. Porque essa não dá, Tarcisão. O cara que já foi, a gente não vende. A matriz vai vender para ele. Se ele ligar na matriz, a matriz vai colocar o seguro para ele, mas aí a gente não ganha mais a comissão. Mas Show, meu amigo, obrigado. se a gente faz antes, cara, é lindo. E de verdade. Não tenha medo de boletar tudo com seguro, cara, porque o cliente paga. Ele paga, ele está acostumado a fazer isso daí e para ele é muito bom e para a gente também. Vamos lembrar, quem vende com seguro, na 13ª parcela de comissão, a gente ganha dobrada a comissão. É dinheiro no bolso para a gente. Detalhe, tá? A único detalhezinho é quando fecha, avisar o cliente que ele vai receber um contato pelo WhatsApp, ele vai receber um contato por e-mail, onde vai vir um link. E ele tem que entrar nesse link, fazer a assinatura digital do aditivo e responder as perguntinhas ali de saúde prévia, tá? Então, é o único detalhezinho para a gente lembrar que não é nenhum problema, porque quando não faz, o pessoal do seguro aciona o gestor da loja aí, o licenciado, o supervisor, fala assim, ó, tem esses clientes aqui, ó, tá o link dos clientes que eles precisam assinar. E a gente sai distribuindo o link aqui entre a gente mesmo até o cara pegar lá e preencher esses links. Tá bom? Mas a gente tem que fazer isso, gente. Vamos lembrar, a gente pode ganhar até quase 8% de comissão com as vendas que a gente faz. Não é só os 2% da venda da carta original. Então, esse cliente, a gente tem que acompanhar esse cara durante todo o processo. A gente ganha no seguro, a gente ganha na venda da carta original. Quando esse cliente contempla e a gente compra a carta dele de volta, a gente ganha comissão. Quando a gente vende essa carta dele que a gente comprou para um outro cliente, a gente ganha comissão. Quando essa carta pode falar, a gente ganha comissão. Poxa, é um monte de dinheiro que está na mesa e a gente deixa de ganhar 0,5% de comissão porque a gente não fala do seguro, sabe? Então, é a gente aproveitar um negócio que já está na nossa mão e, de novo, esse cara vai ser obrigado a pagar o seguro depois de contemplado. Se ele não tem grana para pagar isso antes, a gente está vendendo errado, a gente não pode vender para esse cara, porque depois que contemplar vai dar problema. Eu tenho falado aqui, quem está há mais tempo um pouco já tem mais carta contemplada, tem alguma coisa rodando aí há mais tempo. O nosso trabalho, de fato, ele começa, não é na venda. Acreditem, gente, o vender é fácil. É depois da venda que começa a brincadeira. A nossa consultoria, ela começa de verdade depois da venda. É lá no pós-venda, é na contemplação. Então, imagina a gente contempla o cara aqui, depois dele vai lá contemplado, a parcela dele sobe, entra o seguro, e ele fala: você nunca me falou isso, agora eu não tenho dinheiro para pagar, vai abandonar aquilo ali. Então, vamos buscar o cliente que tem condições para o produto ser bom para ele, na hora que é bom para ele, e dentro daquilo que vai ser para o futuro também. Complementei, Adri. Eu não aguento. Daniel, e até reforçando isso que você está falando, é importante também a gente, na primeira simulação que a gente mandar também 100%.
Porque Sim, ali é a realidade de como é que vai ficar a vida do cara pós-contemplação, né? A parcela é perfeito. 100% e com seguro. Então, se você deixa a pessoa já de cara, sabedora de que é aquele o valor que ela vai ficar pós-contemplação, ou então fazer de fato a consultoria, dizer, olha, você está fazendo querendo fazer uma aquisição fora do teu degrau financeiro, isso aqui não vai dar certo para você. E por mais que a gente eventualmente perca a venda, a gente não vai ferrar uma família. A gente tem um produto, é o contrário, a gente tem um produto que está libertando o cara de financiamento, para ele, os sonhos dele se tornar realidade. A gente não pode levar um pesadelo para a vida de uma pessoa, porque a gente quer vender, né? Então, Exatamente. é isso que a gente tem que ter a consciência aqui. E a Demicon, assim, desde que eu entrei, que eu identifiquei logo de cara que realmente estava preocupada com o terceiro, a aquisição desse consórcio de forma justa, correta. É importante a gente já de antemão deixar todo mundo ciente de como vai ser o futuro dela pós-contemplação, né? Exato, E exatamente. era isso. Muito bom, Mais show de alguma bola. coisa? Alguém? Mais Adri, alguma coisa? excelente, Então, excelente. Alguém? é, Dúvidas? Lembrando, o ficou ali, próximo ficou ali. treinamento Power, Isso. quinta-feira. Quinta-feira vai ser falado sobre dress code, extremamente importante para a nossa operação, extremamente importante para como a gente vai impactar lá na primeira impressão no cliente. Então não perca na quinta-feira, volta no horário normal às 8 horas, porque hoje que tem Sharks aqui daqui a pouquinho às 8h20. Mais alguma coisa, Adam, para você fechar aí? Feche. Agradecer a todo mundo que esteve presente, agradecer a todo mundo que, assim, o horário foi o horário alternativo por conta do Charles, então, mas vai ficar gravado, cada um que queira depois dar uma passadinha lá e conferir de novo. Abraço a todos, até a próxima. Boa, seu Adri! Muito bom, top, irmão. Até Bora lá, mais. GT. Boas Bora, vendas, bom moleque! É fechamento! fechamento! É fechamento! Bora pra Bora, cima! bora! Ih!